Ouviremos então o coordenador técnico do projeto CONAS Debate, Eugênio Vilaça. Bom dia a todos. O SUS está completando 25 anos de existência. É tempo de celebrar e de refletir. Há muito que celebrar. O SUS constitui a política pública mais inclusiva realizada no Brasil, porque instituiu a cidadania e saúde e pôs fim à figura odiosa do indigente sanitário. O SUS vem contribuindo significativamente para a melhoria dos níveis de saúde da população brasileira. Como exemplo, no período de 1990 a 2012, a taxa de mortalidade infantil caiu de 62 para 14 óbitos de menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos. Uma queda impressionante de 77%. Além disso, pratica ações e programas que são referências internacionais, como o Sistema Nacional de Imunizações, Programa de Controle de HIV/AIDS, o Programa Nacional de Transplante de Órgãos e Tecidos, Programa de Controle do Tabagismo e a Estratégia de Saúde da Família. Mas é tempo também de refletir. Não obstante os inegáveis avanços do SUS, permanecem problemas a compreender e superar. Isso implica desvendar prospectivamente os caminhos da saúde no Brasil. Há pelo menos 4 grandes problemas estruturantes no SUS que se manifestam, 2 no plano macroeconômico, o subfinanciamento e a segmentação, e 2 outros no plano microeconômico, a fragmentação dos pontos de atenção à saúde e o modelo de atenção à saúde praticado, especialmente no enfrentamento das transições demográfica, nutricional e epidemiológica que ocorrem de forma acelerada, colocando o grande desafio de responder socialmente à tripla carga de doenças, com predominância relativa forte das condições crônicas e de seus fatores, de seus determinantes sociais. Este seminário foca-se num dos problemas que se manifesta na organização macroeconômica, a segmentação do sistema de saúde brasileiro. Para compreender melhor este programa, vale a pena visitar as experiências internacionais de organização do sistema de saúde. Uma análise de sistemas comparados permite identificar alguns modelos institucionais de sistemas de saúde, definidos fundamentalmente pelos modos como se combinam as 3 macrofunções e quem as executa: financiamento, regulação e prestação de serviços. Os principais modelos institucionais são o modelo do monopólio estatal, o modelo beveridiano, o modelo bismarckiano, o modelo da competição gerenciada e o modelo de mercado. Esses modelos institucionais correspondem a tipos ideais weberianos e, como tais, quase nunca se apresentam em estado puro na realidade, mas certamente expressam as diferentes possibilidades de estruturação do sistema de saúde. Em certas circunstâncias, apresentam-se num mesmo país modelos mistos que combinam uma mais forma de organização do sistema de saúde. No modelo do monopólio estatal, o Estado é, ao mesmo tempo, regulador, financiador e prestador de serviços. O modelo de mercado caracteriza-se pela pluralidade de reguladores, financiadores e prestadores de serviços que se apresentam competindo entre si, com ou sem regulação estatal. O modelo beveridiano se caracteriza por financiamento público por meio de impostos gerais, controle parlamentar, universalidade de acesso, gestão pública e prestação de serviços por um mix público e privado. O modelo bismarckiano, ou modelo de seguridade social, expressa-se num sistema de saúde financiado por cotas obrigatórias, pagas por empresários
e trabalhadores que aportam recursos para um fundo público de seguridade que faz a gestão do sistema. E no modelo da competição gerenciada, o mercado deixa de ser bilateral, oferta e demanda, torna-se trilateral, articulado entre consumidores, operadoras de planos de saúde e patrocinadores que convivem numa situação de competição regulada. Uma discussão central nos estudos de sistemas comparados de saúde, no plano macroeconômico, é o caminho que institucionalmente se tomam na prática social. Se optam por sistemas universais ou se segmentam seus sistemas em diferentes modelos institucionais recortados segundo variados tipos de demandantes. Essas alternativas de conformação do sistema de saúde são definidas a partir de valores vigentes numa sociedade, dos posicionamentos político-ideológicos frente ao serviço de saúde e do papel do Estado em relação a esses serviços. São esses fatores que fazem diferentes os sistemas universais, vigentes em países como Alemanha, Canadá, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Japão, Reino Unido, Suécia e outros, que se organizam como sistemas universais, de países como os Estados Unidos, que instituem subsistemas para distintas clientelas, pobres, idosos, veteranos de guerra e subpopulações que podem pagar sistemas privados por si ou por empregadores. Os sistemas segmentados são aqueles que segregam diferentes clientelas em nichos institucionais singulares. Disso resulta uma integração vertical em cada segmento e uma segregação horizontal entre eles, onde cada segmento, público ou privado, exercita as funções de financiamento, regulação e prestação de serviços para sua clientela particular. Esses sistemas se marcam, em geral, pela presença concomitante de diferentes matrizes institucionais para subpopulações singulares e pela concomitância de subsistemas públicos e privados que atuam com pouca sinergia entre si. Diferentemente da segmentação, os sistemas universais são aqueles que oferecem a todos, independente de sexo, idade, renda ou risco, uma cobertura universal para os serviços de saúde. Originariamente, os sistemas universais foram identificados como os sistemas públicos universais, de monopólio estatal, beveridianos ou bismarckianos, e operavam com o universalismo clássico, capaz de ofertar todos os serviços a todas as pessoas. A Organização Mundial da Saúde, em seu relatório mundial de 2000, propôs um novo universalismo. Essa interpretação do princípio universalista rejeita a possibilidade de oferta de todos os serviços de saúde para todos os cidadãos, bem como a outra face consequente do universalismo clássico, representada pela política de seletividade, pela oferta de uma cesta básica de serviços de saúde aos mais pobres. O que o novo universalismo sugere é a oferta ampla de serviços essenciais do ponto de vista sanitário, providos com qualidade para todos os cidadãos, definidos pelos critérios de aceitabilidade social, efetividade e custos. A Organização Mundial de Saúde, em seu relatório mundial da saúde de 2010, propôs o conceito de cobertura universal em saúde, definido como a situação em que as pessoas são capazes de utilizar serviços de saúde de qualidade que necessitam, sem sofrer danos ao pagar por eles. A expressão traz em si dois conceitos interrelacionados. Num deles, as pessoas são capazes de utilizar um amplo espectro de serviços de saúde sanitariamente necessários, de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e paliação. No outro, numa vertente mais econômica, o uso da expressão significa a proteção das pessoas em relação aos gastos de desembolso direto com serviços de saúde. O conceito de cobertura universal em saúde abriga três dimensões: a população coberta, a carteira de serviços e a proporção de custos diretos incorridos pelas pessoas e pelas famílias.
A primeira dimensão da cobertura universal está constituída pela cobertura populacional, que se expressa no percentual da população que está coberta por serviços de saúde. A segunda dimensão refere-se às possibilidades de acesso oportuno a serviços de qualidade sanitariamente necessários. Terceira dimensão diz respeito à proporção da população que é submetida a pagamentos diretos dos bolsos nos pontos de atenção à saúde, fora, portanto, dos fundos comuns existentes. O dilema entre sistemas públicos universais, ou sistemas de cobertura universal, e os sistemas segmentados, coloca-se como um ponto fundamental na discussão da crise difusa do sistema de saúde no mundo contemporâneo. Em geral, aceita-se que os sistemas de saúde vivem uma crise em escala planetária, que se manifesta em 4 dimensões: a ineficiência, a inefetividade, a iniquidade e a insatisfação da opinião pública. A iniquidade materializa-se no acesso diferenciado aos serviços de saúde e na distribuição desigual e injusta entre grupos sociais dos indicadores de saúde e do acesso aos serviços. A ineficiência, em sua dimensão técnica, pode ser constatada pelo incremento dos gastos com serviços de saúde e, em sua dimensão alocativa, pela forma como a sociedade distribui os serviços de saúde dentro do setor e em relação a outros setores importantes da determinação social da saúde. A inefetividade é dada pela utilização descontrolada de tecnologias que se ofertam crescentemente, nem sempre com base em evidências que comprovem que elas produzem resultados positivos na saúde das pessoas e que são custo-efetivas. E a insatisfação dos cidadãos é verificada pelas pesquisas de opinião que refletem a inconformidade das pessoas com a atenção recebida. Esse dilema mundial entre segmentação e sistemas públicos universais, ou sistemas de cobertura universal, tem uma expressão regionalizada no Brasil. A saúde em nosso país, constitucionalmente, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O SUS, em sua concepção pelo movimento sanitário e em sua instituição constitucional, foi concebido como um sistema público universal de corte beveridiano, à semelhança de alguns sistemas europeus que apresentam esse perfil de universalização. Contudo, ao longo do tempo, o objetivo da universalização foi dando lugar a uma segmentação crescente do sistema de saúde no Brasil. O problema fundante desse movimento de segmentação é o financiamento. A generosidade dos constituintes na instituição de um sistema público universal beveridiano não foi acompanhada pela criação de uma base material que garantisse a saúde como direito de todos e dever do Estado. A retirada dos recursos da Previdência Social no governo Itamar Franco foi a pá de cal que sepultou a possibilidade de um sistema público universal em saúde em nosso país. A professora Sulamir Zain estima que esses recursos corrigidos seriam hoje da ordem de 170 bilhões de reais. Em consequência do subfinanciamento público, o gasto público em saúde no Brasil atinge apenas 47% do gasto total em saúde. E o gasto per capita é de $466, valor abaixo dos praticados em países como Argentina, Costa Rica, Cuba ou Uruguai. Como decorrência dos baixos investimentos públicos em saúde, a concepção do SUS como um sistema público universal de inspiração beveridiana não pôde se concretizar, porque as evidências internacionais mostram que isso só foi alcançado em países que despendem mais de 70% dos gastos públicos como percentual do gasto total em saúde. Em realidade, o SUS foi se transformando gradativamente num sistema público, num subsistema público, que convive num modelo segmentado com dois subsistemas privados,
o subsistema de saúde suplementar, que cobre 48 milhões de brasileiros, e o subsistema de desembolso direto, ao qual recorrem todos os brasileiros, principalmente na compra direta de medicamentos. O SUS só é parcialmente universal em algumas áreas, como a vigilância à saúde e as políticas de sangue, imunização e transplante de órgãos e tecidos. Nesse modelo segmentado que praticamos, há pouca sinergia entre os sistemas público e privado. Há ineficiência sistêmica, há subsídios cruzados injustos e há iniquidade, especialmente quando se constata que 30,6% dos gastos totais em saúde do nosso país são gastos diretos dos bolsos da família que gravam fortemente os mais pobres. E há insatisfação da população com os serviços recebidos, seja no SUS, seja no sistema de saúde suplementar. Reiteradamente, as pesquisas de opinião realizadas por diversos órgãos em diversas regiões do país, o tema da saúde aparece como uma questão fundamental a ser equacionada. O dilema da universalização e da segmentação é o tema central a ser debatido neste seminário sobre os caminhos do SUS no Brasil. Não é um tema singelo. Ao contrário, exige movimentos mais profundos de reforma sanitária. E as reformas fazem-se no entrechoque de poderosos interesses políticos e econômicos, fundam-se em valores societários prevalecentes e se dão em ambientes mais ou menos favoráveis a mudanças efetivamente transformadoras. Utilizando a clássica tipologia de reforma sanitária de Chris Hahn, professor da Universidade de Birmingham, a reforma sanitária brasileira resultou de uma mudança vigorosa de tipo Big Bang, que só ocorre em janelas históricas abertas em momentos de ruptura institucional. No nosso caso, o processo de redemocratização propiciado pelo fim da ditadura militar, que ensejou nova ordem constitucional que criou o SUS. A partir daí, as reformas sanitárias têm sido feitas em nosso país pelo tipo do incrementalismo lento ou da reforma sem reforma. Passado o tempo inicial da ruptura, a reforma sanitária brasileira parece ter adquirido um caráter de processo reformista realizado por um gradualismo lento, orientado por visões de curto prazo sem estratégia global, focalizando-se em um escopo restrito, em partes de uma única macrofunção, e gerando mudanças tópicas e incrementais sem potencial para solucionar o dilema seminal que se coloca no plano macroeconômico do sistema de saúde brasileiro. As vozes da rua que se fizeram ouvir estrepitosamente no movimento popular de junho deixaram mensagem ainda não bem decifradas. Terá sido um momento catártico, um soluço cívico, ou um movimento sustentável, propiciado pela emergência de uma sociedade digital para exigir novas formas de representação política e nova ordem social? A saúde que se clamou, era padrão FIFA. O que isso significa? O pedido de uma inclusão ampliada pela via da expansão do consumo de serviços de saúde? Ou o desejo de inserção pela cidadania a um sistema público efetivamente universal e de qualidade? Serviços de saúde diferenciados para grupos sociais ou padrão único de qualidade para todos? Há que se indagar também se esse movimento constitui uma releitura da ruptura institucional de Chris Hahn como motivadora de reformas sanitárias mais profundas por uma sociedade que se organiza e reivindica por meio das redes sociais. Só o futuro nos dirá. O dilema da universalização e segmentação pode ser tratado pela explicitação de diferentes cenários prospectivos que podem se apresentar
nessa dimensão macroeconômica do sistema de saúde brasileiro nos anos vindouros. Construir e explorar cenários com formatações e possibilidades diversas, que vão desde a afirmação do SUS como um sistema de saúde beveridiano, à consolidação gradativa da segmentação, e até mesmo outras vias de construção de um sistema público universal que possa gerar sinergias entre sistemas públicos e privados, é o que se espera das intervenções a serem feitas neste seminário. De qualquer forma, como ensina a experiência internacional, uma variável crítica a determinar as possibilidades dos diferentes cenários será o financiamento da saúde em termos de gastos totais de saúde e dos gastos públicos em saúde. É isso que responde a uma questão essencial. Que sistema de saúde a sociedade brasileira deseja? E quanto e de que forma está disposta a pagar por ele? Com a palavra, os expositores, os debatedores. Bom seminário a todos.